Respirando facilmente. Salve, gente minha. Cláudia Rick indicar. Pela Quantum House, na House da Praia, que é medicina. A medicina científica, saúde mental, a resiliência, a excelência pessoal. E hoje eu quero aviso de gatilho. Quero trabalhar com vocês um pouco os 4 Fs, que alguns vídeos meus já interessaram, num dos livros da Universidade Quantum, da Quantum House, que é do amado Pete Walker, com quem eu mantenho uma colaboração, e uma colaboração online com algumas meditações que nós estamos gravando. Eu já as tenho em português, no programa 12 Portais de Resiliência, estamos gravando em inglês. Estresse pós-traumático complexo, indo de sobreviver a prosperar. Vocês me vêm mostrando esse livro vez por outra. Ele está desde 2020, no meio da pandemia, a gente lançou esse livro. Pete Walker, Complex PTSD, From Surviving to Thriving. A capa é igual da versão dos Estados Unidos. Esta é a 4ª reimpressão. A 5ª reimpressão está com cheiro de tinta, chega semana que vem, ele esgota sempre muito rápido, porque é muito bom. E quando a gente fala de ir de sobreviver a prosperar, e o estresse pós-traumático complexo tem elementos que nos ajudam a entender circunstâncias de vida e, às vezes, circunstâncias de pessoas que ficam realmente perdidas, angustiadas, e nem a terapia comum muitas vezes consegue desvendar, a não ser pelos terapeutas, psicólogos, psiquiatras preparados para lidar com o estresse pós-traumático complexo, que é uma mistura de circunstâncias, de uma dinâmica que pode tornar a vida muito insuportável e ela se reproduzir no futuro. Então, esse livro está à venda no quantumhouse.com, e quando você vai lá na Amazon, uma das pessoas escreveu lá: olha, é um absurdo como traduziram os 4 Fs, fera, fuga, freeze e floreio. Isto é um absurdo, porque eu leio em inglês e o nome é outro. Então eu vou ler para você e te explicar por que eu, com a anuência de Pete Walker, e trabalhando com ele por 10 anos, quando eu trouxe o livro para o português, fiz esse ajuste nessas palavras, porque está bastante explicado como é cada mecanismo de defesa e por que a gente adota esses mecanismos de defesa. E o aviso de gatilho, eu vou contar para vocês a história do Bob, da Carol, da Mod, da Shan. São 4 pessoas que têm uma defesa dos 4 Fs grandes para uma família disfuncional. Como é que dois pais, um pai e uma mãe, que não se entendem, que não têm sintonia, podem fazer um verdadeiro bullying com os filhos e deixá-los sem recurso? E como é que essa coisa se ajeita, de maneira que as pessoas podem se recuperar e de sobrevivente a vencedor, ou ir de sobreviver a prosperar, conhecendo a dinâmica e se colocando num outro lugar. Isso não é fácil, as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas, mas é possível. Deixar de ser um bode expiatório, deixar de ser um alvo, deixar de se sentir tão sozinho, aprendendo a se conhecer, reconhecendo o que a gente passou e se ajeitando para fazer outra coisa com a nossa própria vida. Então, terapeutas, esse é um livro que vocês precisam ter, médicos, colegas da área de saúde mental, porque nós somos o 6º país que tem esse livro em português, em outros idiomas no mundo. O Pete Walker está vivo na Califórnia, como eu disse, e é um tratado, é de verdade como desenvolver, como transformar esses traumas não endereçados de um estresse pós-traumático que é complexo, que está praticamente em todas as coisas. E não é justo, porque a gente não consegue viver bem. Eu vou contar essa história, é uma historinha de terror, portanto, observe, não absorva, dissocia. Se você se identificar com alguma coisa como a sua família, respira, que é grátis. Você tem um corpo grande. Você sente medo, mas não está em perigo. E você está num lugar onde você vai começar a adquirir orientações e vai com essas buscar outras para justamente transformar essa dinâmica. Você não é o que te aconteceu. Se você é clínico, por favor, vamos observar juntos como as pessoas passaram por coisas que elas precisam de uma reestruturação com olhos a enxergar isso de mais profundo, e esses 4 Fs são sensacionais. Então, ele disse: anteriormente, mencionei a reação de fera-fuga, que é uma resposta inata e automática de todos os seres humanos diante das situações de perigo. E a rigor dos bichos também, né? É o fight-fly. Por que a gente chamou de fera-fuga? Fight é brigar, né? E fly é voar. Então, a relação para manter como 4 Fs, o Pete Walker concordou e a gente achou que ficava bonitinho. E como a gente explica muito detalhadamente o mecanismo de defesa em si,
Tá beleza, o nome te ajuda a lembrar. Então, o fight fly é fera-fuga. Anteriormente mencionei a reação de fera-fuga, que é uma resposta inata e automática de todos os seres humanos diante das situações de perigo. Uma descrição mais completa e precisa desse instinto é a resposta fera-fuga, freeze e floreio. Freeze é freeze mesmo em inglês, e floreio em inglês ele tratou como fawn, que quer dizer bajulação. Então, a bajulação não é a única coisa que tem nesse F do fawn. Ela tem um floreio, mudar de ideia, tem a codependência em si, tem um bajular, e está tudo muito explicado aqui. Então, floreio é um ótimo nome. Não se aborreça porque você teve uma ideia de uma palavra, tendo lido em inglês. Vamos aproveitar e sorver o que essa obra está trazendo de uma maneira muito aprazível para a gente entender a dinâmica, né? A reação de fera é disparada quando uma pessoa responde subitamente, de forma agressiva, a algo ameaçador. A reação de fuga é disparada quando uma pessoa responde de uma ameaça percebida fugindo ou simbolicamente mergulhando em hiperatividade. O empreendedor faz, tá? É uma fuga, é uma forma, né? Simbolicamente, mergulhando em hiperatividade, a pessoa está fugindo. A reação de freeze é disparada quando uma pessoa, percebendo que resistir é inútil, desiste de tudo. Fica atordoada em dissociação ou colapsa como se estivesse aceitando que ser ferida é inevitável. É o que eu chamei num dos últimos vídeos dessa semana, daquelas famílias que funcionam mais ou menos como um orfanato com parentes, né? O freeze traz muito isso, porque a pessoa fica sem nenhuma chance de defesa. Então, é como se ela estivesse aceitando, né, essa dissociação e colapsando, aceitando ser ferida como algo inevitável. A reação de floreio, por fim, é disparada quando uma pessoa responde à ameaça tentando ser agradável ou prestativa. É o fawn, o floreio é a bajulação, é a codependência, né? E o nome é muito feliz, você concorda? Eu e o Pete Walker concordamos. Nos serve para tentar ser agradáveis, prestativos, né? E ele volta aqui, a pessoa tenta ser agradável e prestativa a fim de apaziguar e conter o agressor. Esse potencial de 4 tipos de reação será denominado de aqui em diante os 4 Fs. Legal? As crianças traumatizadas muitas vezes são atraídas mais predominantemente em torno de um desses padrões de reação para sobreviver, e no decorrer do tempo esses 4 padrões são elaborados em estruturas defensivas arraigadas que são semelhantes às defesas narcisistas, fera, obsessivo-compulsivo, fuga, dissociativa, freeze, e codependente, floreio. Essas estruturas ajudam as crianças a sobreviverem em suas infâncias terríveis, mas deixam-nas muito limitadas e reduzidas na maneira de responder à vida. Ainda pior, elas ficam bloqueadas nesses padrões na idade adulta, quando já não precisam depender tanto de um padrão de resposta primária. E aqui tem um elemento em que a resiliência e a terapia são incríveis, né? Você não é o que te aconteceu, você sente medo, mas não está em perigo. Você tem um corpo grande, todos os elementos que estão nesse livro para a gente sair disso. Mas é o que acontece. Você já não depende de um padrão de resposta primária, como quando você era criança. Mas muitas vezes a gente mantém isso, e esse é o desafio da transformação. É importante entender que as variações de abuso / padrões de negligência, ordem de nascimento e predisposições genéticas na infância resultam em pessoas que polarizam para um tipo específico dos 4 padrões dos 4 Fs. Na próxima sessão, vamos explorar exemplos de como as crianças são conduzidas para essas defesas por pais traumatizadores. As 4 crianças citadas a seguir combinam os 4 tipos básicos de sobreviventes de traumas. Bob, fera, narcisista. Carol, fuga, obsessivo-compulsivo. Maud,
freeze, dissociativa, e Shan, floreio codependente. Lembre-se, não é uma história gostosinha de ouvir, mas é uma história importante, porque se em alguma medida a gente se identifica com 1, 2, 3 ou 4, ou com o jogo todo, a gente sabe que tem saída, tem uma reconstrução para lidar com esse tipo de coisa. Inclusive para a avaliação dessa família, que vem de algo disfuncional desde antes. Nós não precisamos perpetuar padrões disfuncionais. Minha filha me mandou um bilhetinho essa semana que eu achei muito bonito, que eu queria partilhar com você antes de a gente entrar nessa história difícil que tem saída e uma luta de recuperação, mas que foi uma história difícil. Ela me mandou uma imagenzinha assim. Eu acabei de ouvir que a minha mãe pode não ter superado todos os traumas familiares geracionais, mas isso não significa que ela não modificou nenhum. Então, muitas vezes, seus pais podem não ter superado e mudado todos os traumas que eles passaram, mas talvez isso não signifique que eles não superaram nenhum. É importante levar isso em consideração, porque eu vou contar uma história de terror aqui. E talvez ela não seja a sua, não seja parecida com a sua, e se for, observe e não absorva, porque você tem o seu caminho para tratar e a gente vai aprender para lidar com isso. Se preserve, respira que é grátis e lembre que tem caminhos para a gente se recuperar. Isso é muito importante que seja dito. Portanto, sobreviventes, estudiosos, clínicos e meus colegas, vamos lá. As 4 Fs em uma família que induz déficit complexo. Outra questão sobre esse livro, ele não está como TEPT complexo, que a literatura nacional chama de transtorno de estresse pós-traumático complexo. A gente chama de desordem de estresse pós-traumático complexo. Poderia também ser REPT complexo, uma resposta. Não quer dizer que você tem um transtorno. Você tem uma resposta. Numa situação de trauma, você tem que ter uma resposta congruente. Então, a gente desafia um pouco a linguagem para ajudar a recuperação. Uma desordem pode muito bem ser arrumada. Portanto, os 4 Fs em uma família que induz ao déficit complexo, a desordem de estresse pós-traumático complexo, um estresse que é complexo, vem da música, vem da forma que a casa funciona, vem da dinâmica, e não de uma coisa ou de um acidente, como o estresse pós-traumático puro e simples. Não, o complexo ele é complexo, como o próprio nome sugere, right? Certo? Bom, Carol era o bode expiatório de sua família. Pais narcisistas e borderline normalmente escolhem pelo menos um filho para ser o bode expiatório da família. Fazer de alguém um bode expiatório é o processo pelo qual um abusador descarrega e exterioriza a sua dor, estresse e frustração, atacando uma pessoa menos poderosa. Lembre-se que o bode expiatório vem daquela... Já gravei vídeo sobre isso, né? As tribos dos tempos pagãos, então a aldeia inteira ia lá então eles sacrificavam, todos colocavam, projetavam seus pecados naquele bode, né, o Cordeiro de Deus, e sacrificavam o bode ou a cabra com todos os seus pecados projetados ali. Nesse mesmo dia, eles soltavam pelo bosque uma nova cabra, um novo bode, que ia andar pela vida um ano para voltar para esse mesmo festival, para essa mesma cerimônia um ano mais tarde. De forma que esse bode expiatório é alguém em quem depositar suas mazelas. Quem fica nesse papel talvez seja um dos papéis mais difíceis nas famílias disfuncionais, porque a pessoa nunca pode acertar, ela nunca pode estar viva e funcionar, porque se ela tiver vida própria e funcionar, ela frustra a necessidade de depositar o que a família põe, o que esses pais põem, e a gente vai ver na história que outros começam a aprender a fazer também. Então a pessoa vai levantar a cabeça, já toma um tapa, você não pode dar certo. Quem você pensa que é? Tem um pouco esse movimento, né? Bom, essa história do bode expiatório, do seu ritual anual, para que o bode continue ficando com todos os problemas. Olha que coisa boa, tudo que eu sinto de coisa ruim, a culpa é sua. Essa é a dinâmica inconsciente e muitas vezes verbalizada. Mas pessoas disfuncionais não têm nem esse tocômetro de como elas podem estar sendo disfuncionais. Bom, normalmente fazer de alguém um bode expiatório dá ao abusador um alívio momentâneo. No entanto, não metaboliza nem libera efetivamente a sua dor. E à medida que o desconforto interno do abusador ressurge, ele logo recomeça a procurar um bode expiatório. William Reich, em seu brilhante livro The Psychology of Fascism, ou Fascism,
a psicologia do fascismo, explica que tornar alguém um bode expiatório ocorre em um contínuo e vai desde a perseguição da criança, vítima de um pai ou mãe abusador ou abusadora, até a horrível procura dos nazistas por um bode expiatório nos judeus. Em famílias especialmente disfuncionais como a da Carol, o pai que procura fazer de alguém um bode expiatório frequentemente consegue que o resto da família também conspire contra o bode expiatório. Em tempos de discussão sobre nazismo, comunismo, esse triste antissemitismo, que na verdade não voltou, mas esteve assim adormecido, meio proibido, com o fim do nazismo e o renascimento, que o professor Olavo tantas vezes antecipou, que ele homem sabia tudo, né? O que o Islã representaria, que tipo de forças atuantes para ter bodes expiatórios, de forma a aliviar uma angústia e não tratá-la de uma maneira crística, ou, se preferir, divina, né? Com Deus como você o conceber. Bom, a sociedade judaico-cristã buscava isso. Então, a busca do bode expiatório, do nazismo, de uma esquerdalha e claramente reproduzindo no mundo inteiro alvos e criminalizando aspectos humanos, é bastante preocupante. A gente precisa aprender a pôr limite nisso, porque se a gente compra a narrativa no superficial, nós podemos estar incorrendo de novo. Veja o que aconteceu agora e como tem gente que não enxerga esse tipo de perseguição que ele coloca aqui, como os nazistas faziam, buscavam por um bode expiatório nos judeus, e hoje a gente vê isso no Hamas e outras forças atuantes. Isso não é aceitável, isso não é saudável, isso é disfuncional e cruel. Carol descobriu muito sobre sua primeira infância assistindo os vídeos caseiros. Seus pais eram tão narcisisticamente insensíveis que descaradamente registravam muitas situações de Carol sendo verbalmente e emocionalmente abusada por eles. Então ele descreve que normalmente isso acontecia em segundo plano, eles estavam filmando um irmão e ela aparecia no fundo e ela era muito desprezada e era muito caçoada, até mesmo depreciativamente culpada por sujar a fralda com 1 ano de idade. Então, é muito difícil, né? Qualquer barulho que ela fizesse, quando ela alegremente explorava a casa, ela estava constantemente entrando em estado de medo, o que acabou gerando nela uma condição similar ao TDAH, sobre o que eu tenho outros vídeos, mas para a gente não achar que qualquer pessoa agitada tem TDAH, não é assim, mas aqui ele descreve que o medo gerou nela uma condição similar ao TDAH. O amplo quintal da casa de Carol era seu refúgio, onde ela ia brincar com muita alegria, escalando, correndo, pulando, construindo e saqueando aldeias que ela fazia em seus brinquedos e folhas, gramas, galhos e pedras. Ela ficava ocupada desde o café da manhã até a hora do jantar, esquecendo-se muitas vezes da hora do almoço. E olha que interessante, que pensando retrospectivamente, facilitou a vida da mãe dela, que nunca chamou para almoçar. Um vídeo de família dessa época foi a gota que fez transbordar o copo da negação de Carol, que a sua família era abusiva. No vídeo, ela aparecia jogando um jogo no qual ela repetidamente batia com força na própria mão e se chamava de menina má. E aí ele vai contando que nesses vídeos os pais alegremente no fundo, sem a menor percepção, sem a menor autocrítica, que poderia ter, né, de um observador isento olhar o absurdo daquilo, tinha ali seus pais e irmãos gargalhando e zombando alegremente em segundo plano. Quer dizer, um terror, né? Bom, quando o desprezo substitui a compaixão e o afeto humanos em uma tenra idade, a criança se sente humilhada e oprimida, demasiado indefesa para protestar ou mesmo entender a injustiça de ser abusada. A criança finalmente se convence que ela é problemática e está totalmente errada. Frequentemente, ela passa a acreditar que merece a perseguição dos seus pais. Quero te dizer nesse ponto que nós, quando crianças, não tínhamos recursos, não tínhamos um corpo grande, a gente não tinha sequer a perspectiva que uma situação poderia mudar.
E isso, com os anos, muda, porque a gente tem recursos, tem rede de apoio, e tem essa criança, mesmo ferida, para olhar e acolher e dizer, olha, vem cá, ninguém vai mais fazer isso com você. Né? Essa relação interna de restauração, de autocuidado, tem que ser aprendida, e comumente a terapia, cursos estruturantes e propriamente a leitura pode nos fazer mudar a dinâmica da boca para dentro para lidar com uma história como essa. Nós não somos o que nos aconteceu. Né? Bom, quando a Carol tinha 4 anos, ela acidentalmente caiu da janela do segundo andar, depois foi meio atropelada, se jogou na frente de um carro e achou que essas coisas ajudaram a escoliose precoce que ela fez, extremamente dolorida. Ela tinha tanta dor inconscientemente que estava tentando acabar com a sua vida. Felizmente, para Carol, a escola lhe ofereceu finalmente um vislumbre de alívio. Um amável professor do 3º ano percebeu a sua inteligência e ele a elogiou bastante e logo ela se tornou uma excelente aluna. Infelizmente, a terrível ansiedade que ela vivia durante 24 horas, 7 dias por semana, logo se transformou em uma abordagem obsessivo-compulsiva dos trabalhos escolares. Essa, por sua vez, transformou-se mais tarde em um perfeccionismo e vício em trabalho devastadores em sua vida. O irmão mais velho de Carol, Bob, o filho favorito, o herói dos seus pais, não foi moldado com medo e rejeição como Carol. Bob, o destinatário das expectativas narcisistas dos pais, foi formado como um vencedor multidimensional ao demonstrarem aprovação única e exclusivamente por resultados perfeitos. Ele recebeu, então, pequenos elogios por realizações extraordinárias que refletiam positivamente em seus pais. Ele também foi convocado para fazer da Carol um bode expiatório e, com o tempo, ele superou seus pais na hora de atormentá-la. Acredito que há uma epidemia de abuso entre irmãos que aflige muitas famílias disfuncionais. Os irmãos dessas famílias podem traumatizar a vítima bode expiatório tão gravemente quanto os pais. Em famílias com pais ausentes, desinteressados, eles podem, de fato, ser os principais fontes de trauma. Isso é especialmente verdadeiro em nossa cultura, na qual a negligência emocional das crianças é desenfreada e os pais são rotineiramente aconselhados a deixar as crianças fazerem as coisas por si sós. Por isso, meu desejo de colocar o título desse vídeo, de Irmãos Cruéis e Famílias Disfuncionais, porque é preciso que os pais saibam responsabilidade. Certa vez, quando minhas filhas eram pequenas, até numa situação de escola, uma colega, aconteceu uma coisa de internet, um vídeo, uma exposição de uma das minhas filhas, e uma exposição da amiga, essa amiga, uma história com o namorado, uma história com seminudez, alguma coisa que foi parar na internet, e a postura dela não foi bacana, não falou a verdade, tinha um incômodo entre elas, e eu procurei os pais. E ela disse, o pai disse, não, isso é um assunto delas, elas resolvem. Eu conversei com uma outra mãe e disse, olha, não é um assunto delas, isso é um assunto sério. E essa outra mãe, graças a Deus, mais lúcida, ela falou, não, problema de namorado é problema seus, problema de internet é problema meu. É preciso estar presente na vida dos filhos. A gente acerta sempre? Não. Mas é preciso pelo menos ter a consciência, que nem diz a minha filha, minha mãe superou todas as dificuldades das gerações anteriores. Não, mas isso não quer dizer que ela não superou nenhuma, a gente tem que tentar melhorar a espécie, né? Bom, esse irmão também foi convocado para fazer da Carol um bode expiatório e acabou superando os pais na hora de atormentá-lo. Acredito que há uma epidemia de abuso entre irmãos, e aí ele diz, em famílias com pais ausentes, desinteressados, essa fonte de trauma acaba sendo especialmente verdadeiro na nossa cultura, dessa negligência emocional desenfreada, de deixar as crianças fazerem as coisas por si sós, mas como é que uma criança que tem a metade da força do seu irmão mais velho vai conseguir resolver isso e impedi-lo de atormentá-la sem a ajuda de um aliado mais forte? Primeiro, as primeiras coisas, eu sou o grande, você é o pequeno, os maiores cuidam dos menores e que devem ser protegidos, né? Bom, o Bob por si só não escapou à influência patológica de seus pais. Fazer de alguém um bode expiatório se tornou um hábito para ele, que desenvolveu o 6º sentido do narcisista para identificar outras pessoas,
vítimas de suas famílias e passou a usá-las como alvos. Bob, sofrendo por ser usado e obrigado a manter padrões perfeccionistas por seus pais, cresceu e se tornou um narcisista de mão cheia e uma pessoa obcecada pelo controle. Ele tentou moldar seus seres queridos, entre aspas, com agressividade, como ele tinha sido moldado, e estava tentando colocar a sua quarta esposa na linha na época em que Carol estava fazendo terapia. Tá pescando? quantumhouse.com em livros, você acha? Tá lá, já vai direto para a Amazon. Voltando para Carol, quando adolescente, seu trauma foi dolorosamente reforçado pela comunidade ao seu redor, que muito admirava as realizações de seu irmão, tanto que eles se uniram à família para rotular a Carol de semente ruim. Infelizmente, as coisas pioraram ainda mais para Carol como adulta, mesmo quando ela parecia ter aparentemente escapado da família. Carol permaneceu simbolicamente presa à sua família por ter se envolvido com pessoas narcisistas que eram tão abusivas e negligentes quanto seus pais. Que relacionamentos abusivos, disfuncionais, injustos, negligentes, esquisitos, meio falsos, incompletos, nós atraímos, tivemos, com os quais nos envolvemos, que representam simbolicamente a nossa permanência na nossa família de origem. Bingo, eureka! Esse fenômeno psicológico tão conhecido é chamado de compulsão à repetição ou encenação, e os sobreviventes do trauma são extremamente suscetíveis a isso. Vamos explorar esse assunto amplamente em todo o livro. E é um bálsamo, porque você explora e fala, é mesmo, é. Isso aqui não sou eu, isso aqui veio junto. Botaram isso em mim, fiquei com isso aqui, cacuete, vício do cachimbo deixa a boca torta, sabe assim? Acostumou com aquilo ali. Quando você vê, certo? Por isso é que quando vem uma relação pacífica, muito legal, você fala, ai, que sem sal, porque precisa ter aquela confusão, né? Aquele trem. Bom, mas tem boa notícia para sobreviventes que vão sobreviver a prosperar. Uma terceira criança, Maud, acho que fala Maud. Uma terceira criança, Maud, nasceu 2 anos depois de Carol. Nessa época, seus pais estavam cansados de moldar incessantemente o Bob e a Carol, coitados. Tendo transformado Bob e Carol, respectivamente, em herói e bode expiatório, Maud tinha pouca utilidade para eles. Não tinham energia nem interesse suficientes para transformá-la em algo. Eu sou a caçula de 4. Diz que o primeiro a gente cria no colo, pessoas normais, tá? Uma pausa para vocês respirarem, refresca. A vida não é feita de horrores, essas coisas acontecem, mas tem saída. Mas diz que filho é assim, o primeiro a gente cria no colo, o segundo no carrinho, o terceiro o cachorro cuida. De certa forma, quando tem muitos filhos, tem um desafio. Às vezes, quando tem um filho único, tem um super desafio, porque tudo em cima dele, né? Melhor dos mundos é ter uma família saudável, em que os pais são conscientes de si, se esforçam para acertar mais e errar menos, que tem amor, que tem um desejo de acertar, não é? Isso é bom e é possível. Lembre-se que é possível. E se a gente não teve isso, a gente pode dar isso para a nossa criança em tempo, enquanto estivermos vivos. Bom, Maud se tornou a típica criança perdida e foi deixada à sua sorte para se criar sozinha. Ela logo descobriu a comida e os devaneios como suas únicas fontes de consolo. No entanto, como Bob também gostava de usá-la como alvo, ela ficava dentro do seu quarto o máximo tempo possível. Em retrospectiva, Carol também acredita que Bob molestava Maud. Ela cogita a hipótese de que esses 2 fatores contribuíram para o fato de que Maud não conseguisse tolerar as várias creches e pré-escolas nas quais sua mãe tentou colocá-la. Com o tempo, Maud caiu em uma depressão dissociativa de baixo grau e sentia-se extremamente ansiosa e arredia sempre que estava em uma situação social. Esse carinho, né, tem um lugar que é um ponto neurológico importante, todos os sobreviventes que eu atendo, eu ensino, põe a mão no coração, sobe até o ombro, isso aqui é um regulador, né, é um ponto neurológico, como a gente tem a TPM, TCM, terapia dos campos mentais, e outros pontos da medicina oriental, que a gente pode usar a orelha, os pés, isso aqui
A gente põe assim, quando você vê uma cena dessa, ou tem uma angústia muito grande, você coloca assim, você se acalma, respira, fica no corpo. É seguro ser você, tem caminhos. Bom, aos 4 anos, uma tia excêntrica deu a Mal de uma televisão para o seu quarto e ela ficou logo encantada. Ela foi forçada a desenvolver um transtorno de apego do qual ela se ligou à TV e não em um ser humano. Infelizmente, ela ainda está perdida nesse relacionamento e recebendo uma pensão por invalidez. Mora em um apartamento bagunçado com uma enorme quantidade de coisas inúteis acumuladas. Se a gente vem de famílias traumáticas, a gente precisa de um esforço dirigido, de uma ajuda correta, para a gente não virar, ou para a gente não ficar nesse lugar tão desordenado, para a gente conseguir um pequeno esforço. Às vezes é muito difícil arrumar a casa, às vezes é muito difícil fazer uma faxina. Os nossos melhores recursos têm que ser colocados com aquilo que a gente pode fazer. Se é escrever, se é fazer música, se é fazer uma faxina, se é conseguir de alguma forma compor com outras pessoas, mas ora, pessoas abandonadas à própria sorte de muito trauma ficam aí. Uma enorme quantidade de coisas inúteis acumuladas, os acumuladores, a bagunça e uma pensão por invalidez, porque a pessoa... Um mau exercício de parentalidade cria rivalidade patológica entre os irmãos. Para terminar, essa passagem de Pete Walker, ele traz a história final dessa família. Como muitas crianças em famílias que engendram o débito complexo, Maud não podia procurar consolo em seus irmãos, porque seus pais, inconscientemente, praticaram o princípio dividir para conquistar. Seus pais modelaram e incentivaram o sarcasmo e o constante achar defeitos nas crianças. Além disso, as interações de cooperação ou com afeto eram rotineiramente ridicularizadas. Se encolhe uma pessoa. Imagina no mundo da política, em que a invalidação, a ridicularização e o sarcasmo constante, incluindo mentiras e vale tudo, é um ambiente muito difícil. Eu nunca vou para a política por isso, esqueça, nem me sugira, nem me peça nada. Vou fazer política de não políticos porque as estruturas do coletivo definem a forma como nós vivemos. E se nós queremos o bem, o bom e belo, o equilíbrio, as famílias funcionais, nós precisamos de uma circunstância de leis que respeite as individualidades, as famílias e nos fomente, não o vitimismo, não ficar sem esperanças, não exigir que os outros façam que a gente se sinta bem, mas a gente conseguir se sentir bem porque é auto-amor, todo amor. Se eu consigo cuidar de mim, das roupas, das coisas, do meu corpo e da minha criatividade, eu consigo ter um senso de self, eu consigo perceber minhas qualidades. Às vezes isso foi necessário com a ajuda de um professor ou de um tio, ou ao longo da vida a gente se recupera quando veio de trauma, mas aí eu consigo servir o outro, eu consigo de verdade ajudar o outro, né? Bom, como muitas famílias, Maud não podia procurar consolo em seus irmãos, porque seus pais inconscientemente praticaram esse dividir para conquistar. Seus pais modelaram e incentivaram o sarcasmo e o constante achar defeitos nas crianças e, além disso, as interações de cooperação ou com afeto eram rotineiramente ridicularizadas. Ser ridicularizado é muito sério. A rivalidade entre irmãos é ainda mais reforçada nas famílias disfuncionais, pelo fato de que todas as crianças estão sobrevivendo com cuidados mínimos e não contam, portanto, com recursos para trocarem entre si. Além disso, a competição, pelo pouco que seus pais têm para dar a elas, cria rivalidades ainda mais hostis. Reconheço as rivalidades, reconheço essas passagens, sei que não sou o que me aconteceu. Hoje tenho um corpo grande, sinto medo, mas não estou em perigo. Posso perdoar-me pelo que não sabia antes e saber que hoje tenho perspectiva. Estou colocando elementos aqui para vocês não entrarem no buraco da minhoca, porque alguns de vocês viveram situações muito difíceis. 2 anos mais tarde, Sean nasceu. No início, parecia que ele estava fadado a ter o mesmo destino da dissociada e perdida Maud. Mas, à medida que ele amadureceu, caiu no papel da criança superdotada. Como descrito por Alice Miller no The Drama of the Gifted Child, o drama da criança superdotada. Aliás, filhos únicos muitas vezes já caem nesse papel direto. Mas tem filhos únicos de famílias funcionais, tem famílias numerosas com famílias mais funcionais, não tão horrorosas. Isso aqui é um terror.
E alguns de nós tiveram famílias que foi um terror. Nos perdoemos por isso, nós não somos o que nos aconteceu, nem estamos eternamente atrelados a dinâmicas que foram aprendidas. É isso que esse livro nos ajuda a fazer, desaprender e chegar mais perto do self verdadeiro, né? O dom inato de Chan ao vir ao mundo foi a sua compaixão e o senso de que, se ele estudasse a sua mãe o suficiente e descobrisse do que ela precisava, ele poderia prover suas necessidades. Às vezes isso acalmava e a tornava menos perigosa, amargurada e sarcástica. No decorrer dos anos, Chan aperfeiçoou essa habilidade e praticamente conseguia adivinhar e antecipar as mazelas, humores e preferências da mãe. Às vezes, parecia que ele sabia do que ela precisava antes mesmo que a mãe precisasse. E, com a prática, ele se tornou adepto a desarmá-la da raiva, ganhando, às vezes, até um pouco de aprovação dela. Vocês sabem que tem alguns humoristas que se aperfeiçoaram nisso, como o Chan, sendo os piadistas da casa, sendo sempre engraçados e tal, que era um mecanismo de sobrevivência. Ao mesmo tempo, a mãe percebeu que estava ficando velha e que seu marido, devastado pelo álcool, provavelmente morreria antes dela. Não desejando ficar sozinha, ela explorou a natureza compassiva do filho e o preparou para o serviço doméstico durante o tempo que ela fosse precisar dele. Chan ficou morando naquela casa até a morte de sua mãe libertá-lo de seu cativeiro emocional, aos 29 anos. Essa é a escravidão codependente que vamos explorar mais no capítulo 7. Quando vocês comprarem o livro, vocês vão ver, e vão ver 1000 saídas para isso. Então, esse floreio é a codependência em si. É a escravidão codependente, que vou servir, que eu vou ajudar, que se eu fizer tudo para você, você não vai, eu não vou sofrer um problema, eu vou te acalmar, né? E essas pessoas realmente são muito evitativas, podem ter outras desordens associadas, mas ficam numa codependência exagerada e seus instintos ficam anestesiados, né? Um amigo de Chan, que conheceu todos os irmãos adultos, ficou surpreso, pois parecia que cada um deles tinha pais diferentes. Finalmente, também é importante observar que o papel de bode expiatório não recai unicamente no padrão fuga, como aconteceu com a Carol. Ele pode ser concedido a qualquer um dos 4 Fs, dependendo da família. O papel de bode expiatório também pode passar ao longo do tempo de uma pessoa para outra, e cada pai ou irmão pode escolher um bode expiatório diferente. Então isso a gente precisa cuidar, porque entra piadinha, você, hahaha, né? Essa coisa é muito perigosa, porque as invalidações têm caminhos, pode ser a piada, pode ser, vão competir, você vai chegar por último, pode ser a ridicularização. Então, Sobreviver, Instinto de Vencedor, o meu best-seller da Saraiva e depois da Universidade de Quantum, no 4º portal traz quais são os tipos de invalidação, né? E o último parágrafo aqui, nos capítulos 6 e 7, explorarão cada um dos 4 Fs, suas correspondentes estruturas de defesa mais detalhadamente. Esses capítulos também ajudarão o leitor a determinar seus 4 padrões-chave de defesa e ajudá-lo a resolver problemas que são mais específicos para o seu tipo de déficit complexo. Capítulo 6 e 7 tem uma caixa de ferramentas no final. Eu vou abrir aqui só para te dizer, o tipo fera e a defesa narcisista, o abusador encantador, outros tipos de narcisistas. A gente vai explorar aqui as feras e dissociação, o lado esquerdo do cérebro. Quando a pessoa do tipo fuga, obsessivo compulsivo, não está ocupada, ela está preocupada e planejando fazer algo, tornando-se aquilo que John Bradshaw chama de fazer humano, du, em vez de ser humano, bibibi. Aí vem o Amit Goswami e fala, nem dududu, nem bibibi, dubidubidu, né? Você tem que fazer e ser, e se livrar da obsessão e da dissociação do lado esquerdo do cérebro, em oposição à dissociação clássica do lado direito do freeze, que é descrito como utilizar o pensamento constante para se distrair da dor subjacente do abandono. Tudo isso tem um caminho aqui para ir de sobreviver a prosperar, em que eu reconheço esses padrões, eu providencio um cuidado comigo, eu providencio um apoio
num telefonema, busque um abraço. A solidão excessiva, mesmo que você tenha razão e muito intelecto e saiba mais que os outros, não é boa. Nós precisamos de afeto, nós precisamos de abraços, nós precisamos recompor a nossa malha afetiva, a nossa condição humana de viver em sociedade e de viver bem, para não terminar acumulador ou com uma invalidez ou não conseguindo fazer nada ou muito obsessivo. A gente precisa trabalhar para se regular. quantumhouse.com, faça psicoterapia, procure outros vídeos, leia esses bons livros, vamos fazer grupos e encontros aqui em São Paulo e online, para nós trabalharmos essa nossa capacidade de olhar para o céu e dizer: a vida é de minha vida, o bom, o bem e o belo, eu escolho, mais pelo meu caminho legítimo, que é o meu pensamento, do que por algo que ficou me induzido ou pelo qual eu fui formado, né, forjado como ferro a ficar daquele jeito, e é um trabalho de reconstrução. É trabalhoso, é um trabalho de reconstrução. E é extremamente feliz, porque se você decidir se recuperar, nada nem ninguém pode te impedir de par e passo ter uma recuperação. Alguém com uma capacidade de ouvir, com preparo técnico, com um pouco de compaixão verdadeira, né, pode te ajudar a se escutar e ter compaixão. Em vez de ter autodepreciação, você ter compaixão. Use sua lágrima como compaixão, respeito por você. Ou como proteção, respeito por você. E use suas relações, essas escolhidas, como uma forma de dizer: sabe o quê? A gente é humano, a gente é vida, a gente tem coração. E eu sinto muito, nós temos que trabalhar, soltar esses padrões, devolver a vergonha para quem tem e aprender a não nos depreciar, aprender a nos acolher, não nos abandonar. Pare de se abandonar, isso já é uma boníssima coisa. E Deus abençoe nosso caminho de recuperação. De novo, gente minha, quantumhouse.com, eu ajudo sobreviventes, patriotas, crianças com câncer no México, pessoas comuns e pessoas empreendedoras, e o trabalho de consciência daquilo que a gente é da boca para dentro. Eu preciso saber qual é o meu conteúdo, que é meu mesmo. Então eu preciso do silêncio, dos dedinhos, de ouvir meu coração e de saber ficar do meu lado. Fica no corpo, é digno ser você. Calma, respira que é grátis. E quando você aprende a fazer essa companhia, uau! As escolhas têm outra cara. Desejo fé na vida e prosperidade a você. Beijo, gente minha.